O milionário CEO reconhece a mendiga negra pela marca secreta na mão em um momento difícil. Lívia estava de pé, a respiração acelerada, enquanto o sino da igreja soava. Era o dia do seu casamento, o dia que deveria ser o mais feliz da sua vida. Vestida de branco, com flores nos cabelos, ela esperava por Bruno, seu noivo, seu amor. Mas algo estava errado. A multidão de convidados sussurrava. Os rostos eram sombras de preocupação. Então ele apareceu. Bruno entrou. Mas não havia um sorriso. O olhar era distante, quase vazio. O coração de Lívia parou. O que estava acontecendo? Desculpe, Lívia. Não posso. Não consigo fazer isso. As palavras de Bruno cortaram o ar como facas afiadas. A humilhação se instalou. Como um veneno em suas veias. Lívia tentou respirar, mas era como se o mundo ao seu redor tivesse desmoronado. As risadas e murmúrios dos convidados se tornaram um eco distante. Ela sentiu o nó na garganta, o aperto no peito que a paralisava. De repente, um homem apareceu. Caio. Ele era misterioso, seu olhar intenso e envolvente. CEO de uma grande empresa. Sua presença era forte e carismática. Posso ajudar? Perguntou, como se soubesse exatamente a dor que ela sentia. O inesperado apoio era quase um alívio. Eles trocaram confidências em meio ao caos. Lívia, mesmo em lágrimas, encontrou conforto nas palavras de Caio. Ele também trazia seus fantasmas. Uma conexão inesperada surgia entre eles. Após o fiasco do casamento, Lívia decidiu mudar sua vida. Abriu um pequeno café que nomeou Calma, um espaço onde as pessoas podiam se refugiar do mundo. Adoçando sua tristeza com café e bolos, ela se viu renascendo neste novo sonho. Caio, sempre presente, a apoiava, levando esperança às suas horas sombrias. A amizade floresceu, cheia de promessas e segredos. Mas a vida ainda reservava surpresas. Caio encontrou um testamento de seu pai que mencionava uma marca secreta na mão de Lívia. A revelação trouxe à tona mistérios do passado, arestas que desafiaram a nova vida que haviam construído. O que isso significava? Seria apenas uma coincidência? Ou seus destinos estavam entrelaçados de uma forma que nunca imaginaram? Enquanto isso, Bruno não desistira. Ele tentava arruinar a reputação de Lívia. Desesperado para se vingar, veio com palavras venenosas, ameaças disfarçadas. Você não vai conseguir isso. Ninguém vai querer seu café, sussurrou em meio à multidão. Mas Lívia não se deixou abalar. Decidida, ela fez planos de confrontá-lo, armada com a verdade que ele não conhecia. A atmosfera estava carregada de incertezas. O futuro era um mistério, uma tempestade à espreita. Lívia olhou para Caio, sentindo que sua conexão não era apenas por coincidência. Estavam ambos lutando para enfrentar os fantasmas que os assombravam. E ali, no Café Calma, o que parecia um refúgio pode ser um campo de batalha. A coragem crescia dentro de Lívia, enquanto ela se preparava para abrir o jogo, encarando Bruno e o que ele pretendia. Ao fim do capítulo, um mistério pairava no ar. O que a marca secreta poderia realmente significar? Quais verdades estavam prestes a emergir, desafiando tudo o que Lívia e Caio pensavam que sabiam sobre si mesmos e seus passados?
As perguntas não tinham respostas, e o futuro permanecia nebuloso, uma jornada repleta de desafios por vir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda. Muito com o algoritmo? Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Lívia se preparava para enfrentar Bruno, o coração batia forte em seu peito. Ela sabia que precisava reunir toda a coragem que tinha. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, colocou à frente de Lívia como um escudo. Não é hora para você aqui, Bruno, ele disse, a voz firme. Mas Bruno não se deixou abalar. Ele avançou um passo, quase tropeçando nas palavras. É sobre a marca secreta na mão dela. O murmúrio da plateia aumentou, as expressões mudando de curiosidade para preocupação. Lívia sentiu o sangue escorrer de seu rosto. Aquele era um segredo que nem mesmo ela conhecia completamente. Que marca? Caio perguntou, a voz ameaçando ficar angustiada. Bruno agora parecia estar em um estado de frenesi. Aquela que mostra que ela é a legítima herdeira de uma fortuna. E mais, a marca está ligada à minha família. A revelação caiu como uma bomba. Lívia congelou. Seu passado, suas dores, tudo o que havia deixado para trás, agora ressurgia com uma intensidade inesperada. O que você está dizendo? Ela perguntou, o tremor na voz traindo todo o seu medo e confusão. Bruno, ofegante, continuou. Meu pai, ele sabia de tudo. Ele deixou um testamento que menciona a marca, dizendo que ela é a chave para um segredo muito maior. Se você tem essa marca, Lívia, você está ligada ao nosso legado. Você, chega! Caio interrompeu, tentando tomar o controle da situação. Ele virou-se para Lívia, os olhos grave. Você sabia disso? Como ninguém te contou? Lívia estava em choque. Nunca havia ouvido falar de uma marca, de um legado. E por que aquilo agora? A sensação de traição subia em seu peito. Ela se virou para Bruno. Por que você veio agora? Para me humilhar mais? Para arruinar tudo de novo? As palavras saíram como um grito. Bruno deu um passo em direção a ela. Mas antes que pudesse se explicar, a porta do café se abriu novamente, desta vez de uma forma explosiva. Uma mulher entrou, os olhos escaneando a sala. Seus cabelos eram longos e negros. A atitude imponente. Era uma figura familiar. Uma mulher que parecia ter saído de um pesadelo. Bruno, o que você está fazendo? Ela gritou. Mas Lívia não conseguiu desviar o olhar. A mulher tinha uma marca na mão, idêntica à dela. Aquilo era um soco no estômago. A conexão entre as duas marcas era inegável. Mas quem? Era aquela mulher? Você? Lívia começou, a voz embargada. Mas a mulher sorriu, um sorriso que misturava arrogância e segurando um segredo. Eu sou sua verdadeira mãe, querida. E estamos apenas começando a desvendar a verdade. O choque atravessou a sala como um relâmpago. Os olhares se fixaram em Lívia, as bocas abertas em incredulidade.
O passado, a verdade, tudo o que ela pensava saber sobre sua vida e sua família estava prestes a ser desmantelado. E com isso, a sombra de Bruno pareceu pequena diante da nova tempestade que se formava. O que mais ela não sabia? A pergunta pairava no ar, como um eco, enquanto a sala aguardava a próxima revelação, sentindo o peso de um futuro cada vez mais incerto. O choque atravessou a sala como um relâmpago. Os olhares se fixaram em Lívia, que mal conseguia respirar. Você? Minha mãe? A voz dela mal sai, um fio de incredulidade. A mulher à sua frente, com a marca idêntica na mão, sorria com uma confiança que irritava Lívia. Sim, querida, sou eu, Ana, e você está prestes a descobrir tudo. O tom dela era como veneno doce, provocador. A tensão era palpável. Lívia sentiu seus joelhos fraquejarem. Era a última coisa que esperava naquele dia. Bruno, com o olhar perdido, parecia ter certeza de algo que ela não sabia. Tudo o que você precisa saber está dentro de você, Lívia. Ana continuou, dando um passo à frente. Você é a chave para o nosso legado. As palavras dela ecoavam, fazendo todos na sala se entreolharem. A confusão e a curiosidade misturando-se. O murmúrio aumentou, criando um zumbido ensurdecedor. Espera, o que você quer dizer com isso? Lívia questionou, uma onda de emoções a dominando. Conhecia o rosto da mulher, mas não as histórias por trás dele. Era uma estranha, uma sombra de sua própria vida. Ana olhou para o chão, como se lembrasse de algo doloroso. Quando você nasceu, sua vida foi protegida. Havia inimigos, e seu pai me fez fugir para te proteger. O coração de Lívia disparou. Como assim? Inimigos? O passado dela nunca parecia ter consistência. Caio, ainda de pé ao lado dela, se forçou a interromper. Lívia, isso tudo é muito confuso. Não podemos simplesmente acreditar em tudo que ela está dizendo. Sua voz era firme, mas Lívia sentiu um tremor a cada palavra dele. Estava em um labirinto cheio de sombras e Caio era a única luz que tinha. Você é a legítima herdeira de algo muito mais profundo do que imagina. Ana insistiu, a urgência em sua faia causando frio na espinha de Lívia. A marca. Ela sinaliza um poder ancestral. E se Bruno está aqui, envolve a família dele também. A sala ficou em silêncio. A conexão. O passado. Tudo girava em torno daquela marca. Sua mente estava a mil. Mas então, algo inesperado ocorreu. A luz do café começou a piscar, como se estivesse lutando contra uma força invisível. Os copos na prateleira balançaram, fazendo um barulho de vidro tilintando. Isso não pode estar acontecendo, murmura uma convidada, assustada. Bruno, que tinha se calado, parecia mais pálido do que nunca. Não, não agora, ele gaguejou, e Lívia viu uma gota de suor escorrendo pela sua testa. Antes que ela pudesse perguntar o que estava acontecendo, um estrondo ecoou. A parede perto da porta do café estourou, fazendo escombros voarem para todos os lados. As pessoas começaram a gritar, enquanto Lívia se cobria instintivamente. No meio do caos, uma figura surgiu da fumaça e da poeira. Era um homem, de pé, com uma expressão determinada. Ele carregava um livro antigo sob o braço. Suas roupas estavam rasgadas. Eu vim buscar a verdade, ele gritou sua voz, firme, cortando o pânico ao redor. A marca de Lívia não é a única. Todos vocês precisam saber.
A sala se congelou, a atenção de todos voltada para aquele estranho. O olhar dele encontrou de Lívia e por um instante tudo mais desapareceu. Você não faz ideia do que está prestes a descobrir, ele disse quase em um sussurro revelador. Então um silêncio pesado pairou. O rosto de Ana se contorceu e o pânico tomou conta da sala. Não! Você não deveria estar aqui! Ela se virou para Bruno, os olhos fervilhando de medo. Eles não podem saber disso! Quem são eles? O que você está escondendo, mãe? Lívia gritou, a verdade começando a doer. Nesse momento, questionamentos sobre abandono, lutas e segredos começaram a se entrelaçar e Lívia sentiu-se mergulhar em um abismo de incertezas. As conexões de sua vida estavam prestes a se desfazer e cada respiração se tornava mais pesada. A figura misteriosa avançou enquanto a sala recuperava o fôlego. A marca traz não apenas uma herança, mas uma escolha. Você terá que decidir que caminho seguir. A revelação pendia como uma espada afiada sobre a cabeça de Lívia. O futuro estava em suas mãos, mas a resposta era obscura. E assim, enquanto a poeira se assentava e o futuro incerto parecia surgir, uma pergunta ficou ressoando. O que realmente estava em jogo? E mais importante, o que Lívia decidiria fazer agora? O choque ainda pairava no ar, enquanto Lívia tentava processar tudo o que estava acontecendo. O homem misterioso que apareceu de forma tão dramática parecia ser a chave para o enigma que sua vida se tornara. Você não faz ideia do que está prestes a descobrir, ele repetiu. As luzes do café tremiam, assim como os ânimos na sala, que ardia com tensão. Quem é você? Lívia conseguiu perguntar, sua voz quase inaudível. O homem deu um passo à frente, sua presença era imponente. Meu nome é Alex. Eu sou... Bem, vou ser honesto. Sou seu meio-irmão. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Lívia sentiu o chão sob seus pés vacilar. Meio-irmão? O que isso significava? Ana olhou para Alex com um misto de raiva e medo. Você não deveria estar aqui. Eu avisei. Se você aparecesse, tudo estaria em risco. As palavras de Ana desfizeram a última sombra de dúvida na mente de Lívia. Todo aquele tempo, ela acreditou estar sozinha, sem família. E agora, de repente, tudo parecia uma armadilha. Como você pode esconder isso de mim? Lívia gritou, sentindo a indignação crescer em seu peito. Eu não sabia até recentemente. Alex respondeu, a voz firme, mas cheia de desespero. Mas esses segredos estão cada vez mais perigosos. Há pessoas à procura de vocês. E se a verdade for revelada, as consequências serão catastróficas. Bruno, que observava a cena em silêncio, agora estava de pé, mais perto de Lívia, como se temesse perder sua chance. Você está mentindo. Não. Há nada que prove isso. A raiva em seu olhar era palpável. Mas antes que Alex pudesse responder, a porta do café se estourou. 2 homens entraram, vestidos de preto, com olhares ameaçadores. Ele tinha o ar de quem não estava ali para fazer amigos. Saia do caminho, Alex! Um deles gritou, sua voz ecoando como um trovão. O pânico se espalhou instantaneamente. Lívia, você precisa ir! Alex a empurrou levemente na direção de Caio, que parecia paralisado. Agora! Eles estão atrás de nós! A luta que se formava estava além do que Lívia poderia imaginar. Ela olhou de um homem a outro, a confusão transformando-se em pânico. O café, que era seu refúgio, agora parecia uma armadilha.
Sem pensar, ela agarrou a mão de Caio e puxou-o em direção à saída. Não! Voltem! Ana gritou, mas Lívia já estava no caminho. A adrenalina pulsava e ela corria como se o próprio medo a empurrasse. Mas as figuras sombrias não estavam longe. Já estavam se aproximando. E suas intenções eram claras. Precisamos saber o que está acontecendo, Caio sussurrou, a respiração pesada. Lívia, estão falando de um legado, de um poder e agora de um irmão? E se tudo parece mais do que uma mera coincidência? Mas antes que pudesse responder, um dos homens apareceu na frente deles, com um olhar feroz. Dê uma volta, garotos! Não estamos brincando! Ele avançou e a luta se tornou inevitável. Instintivamente, Lívia se posicionou na frente de Caio. Eu não vou deixar que você se aproxime. O homem a ignorou e avançou. Mas então, algo inesperado aconteceu. A marca em sua mão começou a brilhar. Uma luz intensa e ofuscante. A energia pulsou através dela como uma corrente elétrica. Os homens imediatamente recuaram, os rostos pálidos como fantasmas. Os olhos de Alex se ampliaram. O que você fez? O que está acontecendo? Caio perguntou, gripado na tensão, iluminando o café inteiro. E em um flash, tudo desapareceu. Lívia sentiu seu corpo sendo puxado para um lado, como se estivesse sendo engolida pela própria luz. Quando tudo se acalmou, ela se viu em um lugar totalmente diferente. Estava sozinha em uma sala estranha, coberta de papéis antigos e símbolos que nunca havia visto antes. Então uma risada ecoou, uma risada familiar que a fez gelar. Surpresa, Lívia, você finalmente chegou. Era a voz de sua mãe. Agora tudo ficou mais sombrio e confuso. O que realmente estava acontecendo? E pior, quem poderia confiar? A pergunta ressoava em sua mente, enquanto a verdadeira luta estava apenas começando. Lívia olhou em volta, atordoada, enquanto a sala se desvanecia em um misto de luz e sombras. O ar pesado ao seu redor parecia vibrar com uma energia intensa, e sua mente estava uma confusão. Meu irmão? Como isso é possível? E Ana, sua mãe, tudo o que acreditava conhecer estava desmoronando. Lívia, você precisa entender, gritou Alex, mas sua voz ficou abafada enquanto ela observava a sala se transformar. Uma névoa densa a envolveu. O que antes era um café acolhedor, agora parecia um altar de mistérios e segredos. Então, a luz tomou conta dela de novo e tudo girou. Quando o cenário se estabilizou, Lívia se viu em um grande salão, repleto de janelas altas e uma arquitetura imponente. Um lugar que nunca tinha visto antes. O ar estava quente, diferente do que sentira antes. O cheiro era de madeira antiga, como se o lugar estivesse guardando uma história esquecida. Aqui é onde tudo começou, disse Ana, surgindo atrás dela com um semblante sério e firme. A marca não é apenas um símbolo, é um portal para o nosso passado. E aqueles homens, não, são os únicos. Existem outros. Eles estão nessa busca porque conhecem os segredos de nossa família. O coração de Lívia disparou. Que segredos? Sua voz saiu alta. Que segredos você escondeu de mim? O desespero a atravessava. Ela olhou em volta. A sensação de estar sendo observada crescia. Ana respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar algo crucial.
Lívia, você não se lembra, mas sua vida toda foi planejada. Havia um propósito. A marca na sua mão não é só um símbolo da herança, mas a chave para algo muito maior. Um poder que poderia mudar tudo. Aquelas palavras ecoaram como um trovão na mente de Lívia. O que você quer dizer? Que tipo de poder? Choque plenamente. Consciente de que toda a sua vida tinha sido baseada em mentiras. E antes que pudesse processar, algo inesperado aconteceu. As janelas do salão começaram a vibrar e a tremer. O som de batidas ecoou forte. E uma energia perturbadora tomou conta do ambiente. Não! Ana gritou, seu rosto pálido. Eles vêm! E em um instante a porta escancarou-se. Era um grupo de homens, vestindo roupas escuras e com expressões ferozes. Nós sabemos onde está, um deles berrou. E sua voz tinha um tom ameaçador que fez a espinha de Lívia arrepiar. Entregue o que nos pertence. Eles não têm ideia do que buscam, sussurrou Alex, o olhar determinado. Mas logo seus olhos se alargaram em horror. Pare! Não! Você não pode se expor! Com isso, um dos homens avançou, mas algo estava acontecendo. A marca de Lívia começou a brilhar novamente. Desta vez, com uma intensidade ofuscante. Ele sentiu como se algo estivesse se despertando dentro dela. Não consigo controlar! Gritou, as palmas das mãos ardendo. Então uma onda de poder explodiu. E a sala foi preenchida com uma luz tão forte que todos precisaram proteger os olhos. Lívia ficou paralisada, mas no centro daquela luz ela teve uma visão. Flashes de memórias que não eram suas, imagens de outra vida, de outra Lívia, cercada por traições e alianças obscuras. Quando a luz se dissipou, as coisas estavam mudadas. Um silêncio mortal tomou conta do salão. Os homens estavam caídos no chão. Antes, ameaçadores, agora pareciam temerosos. Ana e Alex olhavam para Lívia com um novo respeito. Uma mistura de medo e admiração. O que você fez? Ana sussurrou. Um olhar de espanto em seu rosto. Mas não era apenas a dúvida que dominava o lugar. Era o reconhecimento de uma verdade mais profunda. Algo que mudaria tudo. Foi nesse momento que uma sombra surgiu na porta. Alguém diferente, com um sorriso sinistro. Parece que a verdade ainda teima em se revelar, não é mesmo, Lívia? A voz era familiar e o choque tomou conta dela. Era Bruno. Você? Lívia balbuciou. O que ele fazia ali? Sua presença era como um veneno, um eco de seu passado. Eu sabia que você tinha potencial, querida. E agora, com a marca despertada, ele olhou para ela, seus olhos brilhando de um jeito que deixou um nó na garganta de Lívia. A história de nossa linhagem está apenas começando. E assim, no turbilhão de sentimentos e revelações, Lívia se viu diante de um novo desafio. Agora, não era apenas uma questão de poder, mas de confiança e traição. O passado se entrelaçava de um jeito que ficou claro. Ninguém era exatamente quem pensava ser. E tudo estava prestes a desmoronar de novo. O que você quer de mim? Ela perguntou, a tensão pairando no ar. A pergunta ressoou, ecoando pela sala, e com ela um novo mistério se formava em seu caminho. O que você quer de mim? A pergunta ecoou no ar, e a tensão ficava insuportável. Os olhares na sala estavam fixos em Bruno, os rostos perplexos, como se ele fosse um fantasma retornando para assombrar a vida de Lívia. Mas em vez de se deixar abalar, ela se sentiu mais forte. Diga logo! Ela exigiu, a voz firme, mas o coração batendo forte no peito. Bruno,
abriu um sorriso que não chegava aos olhos. Você está prestes a entender a verdadeira natureza da sua marca. É mais do que um simples símbolo, Lívia. É um poder! Um poder que, se bem usado, pode nos proteger. Mas se cair nas mãos erradas... Ele hesitou, como se o peso de suas palavras pudesse esmagá-lo. Que poder? O que você está escondendo? A frustração fez a voz de Lívia sair mais alta. O conflito entre eles estava crescendo, mas algo dentro dela pulsava com uma certeza estranha. A luz da marca em sua mão parecia vibrar, uma energia respondendo à tensão no ambiente. Você precisa ouvir isso! Ana entrou no meio da conversa, a voz tensa. Bruno não pode ser confiável. Ele tem seus próprios interesses. E agora tudo pode ruir. Antes que Lívia pudesse digerir isso, a porta se abriu com um estrondo. Era um homem alto, de cabelos escuros e olhar penetrante. Precisamos ir agora! Ele não parecia nem um pouco preocupado com os outros ali. Seus olhos estavam fixos em Lívia. Quem é você? Perguntou Caio, a voz cortante. Mas o homem ignorou. Lívia, você não está segura. As pessoas que querem a sua marca estão mais perto do que você imagina. Como você sabe meu nome? Um frio atravessou a espinha de Lívia. Você tem que me responder. Mas o homem não se deixou intimidar. O legado, ele sempre esteve presente, mas em perigo. Agora você precisa escolher, Lívia. A urgência na voz dele parecia verdadeira. Mas havia algo sombrio em seu olhar. O que está prestes a acontecer não é apenas sobre você. É sobre todos nós! Sobre todos nós! Os olhos de Lívia se estreitaram. Lembranças distorcidas começaram a invadir sua mente. Fragmentos de histórias não contadas. A conexão entre ela e esse homem parecia mais profunda do que ela. Poderia imaginar. Sim, porque você não é apenas uma herdeira. Você é o ponto central de algo muito maior. Ele se virou, mostrando uma marca na mão semelhante à de Lívia. Eu sou Luca, seu irmão. Um silêncio cortante tomou conta do ambiente. A confusão e o choque se transformaram em pânico, enquanto Lívia tentava entender. Um irmão? Como isso era possível? O que mais ela não sabia? Seus pensamentos giravam, e o mundo parecia girar com eles. Não, não pode ser. O sorriso de Bruno desapareceu, e seu rosto contorcido trouxe à tona uma sensação de desespero. Você está mentindo! Isso é absurdo! Mas mesmo enquanto falava, havia uma fraqueza em sua postura. É a verdade! Você foi protegido, Lívia. O legado que carrega é nosso, e agora está em risco. Luca insistiu, sua voz mostrando urgência e uma profundidade que não podia ser ignorada. Precisamos de você. Mas o que isso tem a ver com o Bruno? Com a marca? Lívia perguntou, começando a sentir que sua vida se tornava uma teia de mentiras e verdades não reveladas. Tudo parecia se desmoronar à sua frente. Antes que qualquer resposta pudesse vir, o som de passos se aproximava rapidamente. Todos se viraram para ver os homens de preto invadindo o espaço novamente. A intensidade como eles entraram fez o coração de Lívia disparar. Bruno, em um movimento súbito, se posicionou à frente de Ana. Não deixarei que eles machuquem vocês! O desespero em sua voz revelava um instinto de proteção, mas a pergunta pairava no ar. Quem realmente estava do lado certo? Isso não vai acabar bem, sussurrou Alex a Lívia.
o olhar de medo misturado com determinação. E nesse momento, tudo mudou. A sala tornou-se um campo de batalha de revelações, e a linha entre amigo e inimigo estava prestes a se desfazer. Um tiro ecoou, e tudo parou. A bala não atingiu ninguém, mas acertou uma janela, espalhando cacos de vidro. O medo tomou conta da sala. As pessoas gritaram, a confusão aumentou, tudo parecia desmoronar. O caos se instaurou, mas Lívia sentiu algo mudar dentro dela. A marca em sua mão começou a brilhar intensamente. Estrondos ecoaram, e a sala ao redor começou a se distorcer de uma forma que desafiava a lógica. Luz, sombras e a sensação de estar em um lugar completamente diferente. "Eles vêm!" gritou Luca, sua expressão mudando. "Você é a última esperança, Lívia." E com um impacto ensurdecedor, tudo virou uma nuvem de sombras. A luz da marca de Lívia pulsava, e antes que ela pudesse questionar mais, sentiu-se ser arrastada novamente. A pergunta que ecoava era: com quem ela poderia contar? O que mais estava prestes a ser revelado? E nesse instante, enquanto a escuridão a engolia, tudo se tornou um mistério ainda mais profundo. O futuro estava além de sua compreensão, e a busca pela verdade estava apenas começando. A escuridão começou a se dissipar, e Lívia sentiu-se sendo puxada por uma força invisível. Olhou para os rostos ao seu redor, os olhos arregalados, a expectativa e o medo tomando conta da sala. O que está acontecendo? Uma parte dela tremia de medo, enquanto outra estava pronta para lutar. A luz emanava de sua mão, pulsando em um ritmo que parecia sincronizado com seu coração. Então, uma explosão de energia sentiu-se em seus pés, como se o chão tivesse vibrando. Ela não sabia o que estava prestes a acontecer, mas uma sensação gutural lhe dizia que algo grandioso e aterrador estava a caminho. Ao seu redor, tudo parecia girar, como um redemoinho, trazendo sombras e luzes que dançavam em sua visão. "Segure-se!" gritou Luca, quebrando o silêncio. Mas era muito tarde. De repente, tudo ao seu redor explodiu em uma luz ofuscante, e o mundo desapareceu. Quando a luz finalmente se acalmou, Lívia se viu sozinha em uma vasta sala escura, com as paredes cobertas por símbolos que não reconhecia. O silêncio era opressivo. Um calafrio a percorreu. Ela estava ainda atordoada, tentando entender o que tinha acontecido. Onde estavam todos? A marca em sua mão pulsava como se tivesse vida própria, como se estivesse chamando. Então, ela ouviu um sussurro, uma voz familiar, mas distorcida. "Você não deveria ter vindo aqui, Lívia." A sombra de Ana surgiu. Sua mãe estava ali, mas era diferente. Seu olhar era frio, como se escondesse segredos profundos que Lívia não podia imaginar. "Precisamos falar." Falar? Sobre o quê? Lívia sentiu uma onda de raiva subir, mas também um medo profundo do que estava prestes a descobrir. "Sobre tudo isso? Sobre você? Sobre a verdade?" Ana respondeu com firmeza. "Sobre quem você realmente é e sobre o que essa marca significa." E foi nesse momento que uma revelação chocante atingiu Lívia. A expressão de sua mãe mudava, revelando algo que estava além da compreensão. A marca é a chave, mas não só isso. Ela traz uma responsabilidade, um poder que, se mal utilizado, pode destruir tudo. "Destruir tudo? Como assim?" Lívia estremeceu. A sensação de estar em um pesadelo não a abandonava, e a marca na mão queimava intensamente. "Você deve entender que não sou quem você pensa."
aqui sou. Fui forçada a esconder minha verdadeira identidade. Ana olhou profundamente nos olhos de Lívia, como se quisesse que a filha sentisse a gravidade de suas palavras. Eu sou a guardiã de um legado. E você é a próxima. O quê? Guardia, o que isso significa? A confusão começava a dar lugar a um horror, a ideia de estar ligando sua vida a algo tão grande que parecia impossível. Significa que precisamos protegê-la de pessoas que querem usar seu poder. Bruno não era só um noivo. Ele sempre soube mais do que dizia. Ele é... Ana hesitou, o rosto se tornando pálido. Ele é meu cúmplice nas sombras. A sala parecia girar. Cada palavra impactava a Lívia como uma facada. Oh, quê? Como você pôde? As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto. Cada nova revelação a fazia sentir como se estivesse caindo em um abismo. Então lá veio a reviravolta. E mais, Lívia, o que eu nunca disse antes. Bruno e eu somos mais do que você imagina. Ele é seu irmão. A revelação caiu como uma bomba e o mundo ao redor dela se desfez. Não, não pode ser! Gritou, a dor a inundando. Isso não é possível. Ana, agora com um olhar triste, acenou com a cabeça. Sim, é, e isso gera uma linhagem que muitos buscam. Mas você é a verdadeira chave, e agora eles vêm para você. O medo tomou conta de Lívia novamente. O que mais estava? Escondido. As palavras pairavam no ar, e de repente... A porta da sala se estourou e os homens de preto entraram novamente, mais ameaçadores do que antes. O pânico dominou, mas antes de ser capturada, a luz da marca em sua mão começou a brilhar intensamente. Ela pode nos salvar, um dos homens gritou, desesperado. Não! Lívia gritou, erguendo a mão. A luz pulsava e tudo estava prestes a mudar novamente. O que realmente significava ser uma guardiã? E como ela navegaria por essa nova e aterradora revelação de que Bruno, o homem que uma vez amou, era, na verdade, seu irmão? A pergunta pairava no ar, enquanto o futuro se desenrolava em um manto de incertezas e mistérios. A luz da marca em sua mão brilhava intensamente. Uma chama única em meio ao caos. Lívia estava paralisada, tentando entender o que acontecia. Os homens de preto avançavam e um deles gritou: "Não deixem que ela escape!" As palavras ecoaram como um rugido e trouxeram o terror de volta ao seu peito. Ela sentiu que a energia da marca se intensificava. Acalme-se, pensou. Use isso. Mas antes que pudesse agir, o peso da revelação desabou sobre ela. Bruno era seu irmão. Tudo o que ela acreditava estar claro agora se tornava um emaranhado de mentiras. Como pode? Ela olhou para ele, esperando uma explicação, mas a expressão em seu rosto era mais de desespero do que de empoderamento. Lívia, precisamos da sua ajuda! Bruno implorou. A voz tremendo. Nossa família está em perigo! Seu olhar implorava e por um segundo ela achou que poderia sentir algo próximo à compaixão. Então, o homem que havia surgiu não era apenas um estranho. Ele era parte do quebra-cabeça que sua vida havia se tornado. Você se tornou o ponto central disto tudo, disse Luca, se colocando entre eles e os homens de preto. O desespero em sua voz apenas acentuava os nervos de Lívia. Se não agir agora, seremos todos consumidos. E assim, no meio da confusão, a sala começou a tremer. O que estava acontecendo? O medo assolava todos, mas a luz na mão de Lívia crescia. Isso é meu poder? Ela se perguntou, mas não teve tempo.
Para focar nisso, o som de uma explosão ecoou, como se o próprio mundo estivesse colapsando. Então, antes que ela pudesse compreender a gravidade da situação, uma sombra apareceu na porta. Não era um homem qualquer, mas uma figura familiar. Uma mulher que Lívia nunca esperava ver novamente. "Ana!" exclamou, o coração acelerando. Era sua mãe, mas com um olhar que transparecia um horror que ela nunca viu antes. "Não, não pode ser!" Foi tudo o que conseguiu sussurrar. Ela achava que já tinha visto o pior, mas essa entrada mudou radicalmente o jogo. Ana olhou para os homens de preto e a tensão na sala tornou-se palpável, como se o ar estivesse prestes a explodir. "Você não pode ficar aqui, Ana!" gritou, sua voz transbordando de urgência. Ela não sabe ainda. As palavras dela cortaram através do barulho, como uma lâmina. O pânico tomou conta, mas Lívia não entendia. Sabia que precisava de respostas. "Não sabe o quê?" perguntou, a voz afiada sob o estresse. "O que mais você esconde de mim?" O coração batia forte, uma tempestade de emoções em seus olhos. Ana hesitou apenas por um momento, e então uma explosão de luz ofuscante irrompeu da marca na mão de Lívia. Aquela luz parecia ter vontade própria, engolindo tudo ao redor, fazendo os homens de preto hesitarem e recuarem. Bruno e Luca também estavam envolvidos na energia, como se estivessem ligados a ela. A onda de luz lançou todos para longe. E, enquanto caíam, Lívia percebeu. Aquela não era apenas a marca de um legado, era um selo, um portal para um mundo que ela ainda não conseguia compreender. A força da energia a puxava e toda a sala parecia estar em completa desordem. "Voltem!" gritou um dos homens de preto, mas já era tarde demais. A luz tomou conta de tudo. Um segundo depois, um silêncio cobriu o espaço. Lívia se viu sozinha em um lugar escuro e vazio. Onde estavam todos? E qual era o sentido de tudo isso? Ela respirou fundo e a sensação de desespero a envolveu novamente. O que está acontecendo? Foi quando ouviu uma risada ecoando. Uma risada familiar. Era Ana, mas não era a mesma Ana que havia conhecido. "Você finalmente acessou todo o seu poder, minha filha", disse ela com um sorriso que não parecia real. "Agora você pertence a isso, e a nossa verdadeira natureza será revelada." Lívia sentiu um arrepio cortar sua pele. O que significava nossa verdadeira natureza? Ela estava perdida, envolta em perguntas sem resposta. "Você sabia que isso aconteceria?" gritou, tentando afirmar algum controle diante da tempestade de emoções. "Eu não sabia o quão poderoso você poderia se tornar." O tom de Ana agora era mais sombrio. "Mas isso não é só sobre você. É sobre o que podemos alcançar quando unimos nossas forças." Mas então, uma nova verdade despencou sobre Lívia. "Você quer me usar?" O sentimento de traição a atravessou. Podia ser que Ana não fosse a mãe que sempre sonhou. "Você não está do meu lado!" foi o que gritou, enquanto as paredes ao redor pareciam começar a tombar. "Temos que agir antes que eles voltem!" Ana insistiu, mas a confiança de Lívia havia sumido. Era como se a própria verdade se contorcesse. E com isso, a pergunta pairava. Quem era realmente sua mãe? E o que mais estava em jogo que ela sequer imaginava? Essas dúvidas ecoavam em sua mente, enquanto um novo desafio se formava à frente. O que, afinal, significava ser uma guardiã? E qual o preço que ela teria que pagar por isso? A luz da marca em sua mão brilhava intensamente, uma chama única em meio.
ao caos. Lívia estava paralisada, tentando entender o que estava acontecendo. Os homens de preto avançavam, e um deles gritou: "Não deixem que ela escape!" As palavras ecoaram como um rugido, trazendo o terror de volta ao seu peito. Ela sentiu que a energia da marca se intensificava. Acalme-se, pensou. Use isso. Mas antes que pudesse agir, o peso da revelação desabou sobre ela. Bruno era seu irmão. Tudo que ela acreditava estar claro agora se tornava um emaranhado de mentiras. Como pode? Ela olhou para ele, esperando uma explicação, mas a expressão em seu rosto era mais de desespero do que de empoderamento. "Precisamos da sua ajuda", Bruno implorou, a voz tremendo. "Nossa família está em perigo." Seu olhar implorava e, por um segundo, ela achou que poderia sentir algo próximo à compaixão. Mas algo não parecia certo. O ambiente estava tenso, como um fio prestes a se romper. "Vocês não têm ideia do que realmente está em jogo!" Ana gritou, a urgência em sua voz transbordando. A sala parecia carregar um peso, como se todos estivessem sentados sobre um barril de pólvora. Mas antes que qualquer um pudesse se reconfortar nas palavras da mãe, a tensão implodiu. Do nada, um estrondo reverberou. A porta da sala foi arrombada e um grupo de figuras encapuzadas entrou de forma feroz. O lamento de um vidro se quebrando ecoou. "O que você fez? Onde está a chave?" Uma das sombras gritou, o rosto escondido na escuridão. Lívia sentiu uma onda de pânico. "O que você quer de mim?" perguntou, a respiração acelerada enquanto a luz da marca em sua mão continue brilhando. "Queremos o poder!" gritou uma voz masculina, visivelmente enraivecida. "E sabemos que está com você." O caos aumentou e Lívia se lembrou das palavras de sua mãe sobre um legado que precisava ser protegido. "Saia!" Bruno gritou, mas a postura dele estava mais próxima da defensiva. Ele não parecia seguro. Era uma promessa vazia e isso a apunhalou. A sala tremeu quando outro homem, de cabelos longos e olhar penetrante, se destacou das sombras. "Parece que a reunião familiar está cheia de surpresas, não é?" Ele riu, e a risada reverberou nas paredes. Lívia o reconheceu. Era alguém que nem deveria estar ali. "Eu sou o verdadeiro herdeiro dessa marca." A revelação foi como um soco no estômago de Lívia. "Quem é você?" gritou, a voz cheia de raiva e confusão. "Como você se atreve a aparecer aqui?" "Porque eu sou seu verdadeiro pai," ele disse, uma calma arrepiante em sua voz. Cada palavra dele parecia um golpe. Os ecos da sala se calaram. A ideia de não apenas Bruno, mas também de outro herdeiro, a fez tremer. Ana e Bruno ficaram paralisados, os rostos desfigurados pelo choque. Todos na sala compartilhavam a mesma incredulidade. Os homens de preto hesitaram, o semblante espantado, como se o mundo tivesse mudado sob seus pés. Lívia sentiu um nó na garganta. "Isso não pode ser verdade!" gritou. Mas a dor em sua voz não poderia encobrir a verdade que ecoava. "Como você pode me deixar?" Os murmúrios aumentaram. A revelação incendiou a tensão e a sala parecia vibrar. As sombras moveram-se em direção a ela, a incerteza pulsando no ar. "O poder da marca pertence a você, Lívia. Mas se não agirmos, perderemos tudo.
A figura continuou, segurando a atenção de todos. Ana, com a expressão aberta pelo choque, e um passo em direção ao intruso. O que você quer dizer com isso? Por que agora? Mas antes que pudesse obter respostas, o chão sob eles começou a tremer. O teto vibrou com o som de batidas distantes, como um rugido crescente. Os homens de preto olharam uns para os outros, seus rostos agora misturados com medo. Lívia se virou para Bruno e Alex, a confusão se transformando em desespero. Precisamos sair, gritou Caio, puxando Lívia para longe. A sala estava em desordem, assim como os sentimentos que a invadiam. A verdade sobre seu passado agora se tornara um peso insuportável. A conexão entre eles não era apenas sobre amor ou laços familiares, mas algo muito mais profundo. O que mais estava escondido sob essa teia de enganos? Lívia, você tem que fazer uma escolha, chamou Ana, sua voz cortando através do barulho. Nossa sobrevivência depende disso. A instabilidade se intensificou e a luz da marca em sua mão pulava descontroladamente. Era agora ou nunca! O futuro estava em jogo e a única coisa que restava era um nó espesso de sentimentos conflitantes. Então, no auge do caos, enquanto a sala desmoronava, uma onda de energia envolveu Lívia. O que seria sua escolha? O que significava realmente ser uma guardiã? E mais, quem era o verdadeiro amigo entre eles? A pergunta pairava no ar, profunda como os segredos que agora estavam prestes a emergir. O caos se instalou na sala. As paredes tremiam e o ar parecia carregado de eletricidade. Lívia olhou para Bruno e Luca, desesperada. O que está acontecendo? O que vocês querem de mim? Bruno, ainda atordoado pela revelação, virou-se para ela. Lívia, isso é muito maior do que nós. A marca, você. Precisa usá-la! A determinação em sua voz era visível, mas a incerteza em seus olhos deixava tudo mais confuso. Você não entende! É perigoso! Ana gritou, puxando Lívia para perto. Se você não fizer o que ele pede... Quem? Gritou Lívia, o medo crescendo dentro dela. A luz da marca em sua mão pulsava, quase como se estivesse viva. Por que eles estão vindo? Disse um dos homens de preto, sua voz carregada de desespero. Precisamos da chave. A sala tremeu novamente. E uma explosão de luz irrompeu de Lívia. Era como se seu corpo estivesse se conectando a algo muito maior, muito mais poderoso. O pânico da última hora se transformou em algo diferente. A energia fluiu por ela. Não! Ela gritou, de olhos fechados, tentando controlar a força que sentia. No fundo, uma voz suave sussurrava. Use o poder, Lívia. É seu. Libere-o. Lívia respirou fundo, sentindo a pressão se acumular. Como um movimento brusco, ela estendeu a mão. A luz explodiu, envolvendo a sala e dispersando as sombras. Os homens de preto gritaram, enquanto a luz os empurrava para trás, longe de sua presença. A força era esmagadora, um desejo de proteger tudo o que amava. Quando a luz começou a se dissipar, Lívia sentiu os outros à sua volta. Bruno estava ao seu lado, a expressão de admiração misturada com gratidão. Anteriormente um rival, agora era um aliado. Você fez isso, ele disse, a voz cheia de emoção. Sim, mas não. Sei como. Lívia respondeu, ainda em estado de choque. O que foi isso? Foi você quem está no controle agora. Luca disse,
a voz cheia de respeito. Você tem o poder de mudar tudo. Ana olhou para Lívia, os olhos cheios de lágrimas, parecendo ao mesmo tempo aliviada e orgulhosa. Você não está sozinha. Você é mais forte do que pensa. Agora precisamos fazer uma escolha sobre nosso futuro. Mas antes que pudesse responder, um novo barulho ecoou. A porta se abriu de forma violenta, revelando figuras familiares. Era Caio, com um olhar de determinação. Precisamos ir. A cidade está em perigo. E o legado? Interveio Bruno. Este não é o fim. Lívia respirou fundo. A marca ainda pulsava em sua mão, a conexão se aprofundava. Este é apenas o começo, disse, a voz firme. Agora que sei quem sou, vou usar isso para proteger todos que amo. Então, com um olhar de determinação, ela se virou e saiu com eles. O que havia começado como um dia comum, agora se tornava uma nova jornada. Ao avançarem, as sombras do passado não desapareceram completamente. Mas Lívia sentiu uma nova esperança. Agora, mais do que nunca, a luta estava apenas começando. Lívia, tem certeza? Caio perguntou, preocupação na voz. Sim, estou pronta, ela respondeu, sentindo a força fluindo. O que ainda estava por vir? Revelar, e assim, enquanto a luz da marca continuava a brilhar, eles enfrentariam novos desafios, novos inimigos. Mas a força de sua própria verdade seria a melhor proteção. Porque aqueles que descobriram a verdade nunca devem se calar. E agora, a história não termina aqui. Você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo a espalhar essa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Aventura e mistério aguardam e você faz parte disso. Vamos em frente, juntos!